Vamos dar início agora da nossa próxima etapa dessa disciplina. Nós vamos começar agora a falar sobre desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoal, a gente tem que entender que ele parte de várias premissas. Olha só essa frase: desenvolve as pessoas e elas desenvolverão a organização. É justamente isso que acontece. A organização, não importa qual seja, ela é formada por pessoas. Quanto mais as pessoas estiverem capacitadas, quanto mais as pessoas estiverem em desenvolvimento, mais a empresa vai se desenvolver, mais a empresa vai se capacitar. Então, o crescimento individual, ela faz com que tenha crescimento de equipe. E o crescimento de equipe faz com que tenha crescimento das áreas funcionais. E, consequentemente, vai ter o crescimento da organização como um todo. Esse crescimento tem que ficar muito claro que ele é um crescimento que ele não é visto aos olhos, ele é algo intangível. Então, é aquilo que não se pode visualizar com facilidade. Ele é como está dizendo aqui, é um núcleo de um crescimento tangível. A gente consegue ver os resultados, mas só que a gente não consegue identificar num primeiro momento que é por conta do desenvolvimento da pessoa, mas a partir do momento que aquilo vai se tornando uma constante, aquilo vai sendo mais fácil para visualizar. Então, as organizações bem-sucedidas, elas estão migrando investimento nesses recursos tangíveis para poder estar investindo em recursos intangíveis, porque esses recursos intangíveis, eles produzem melhores retornos, melhores resultados. É aquela coisa, uma empresa que contrata... O pessoal reclama muito, né? Falando assim, só contrata pessoas com experiência. Existem empresas que contratam pessoas sem experiência, só que essa contratação exige um custo maior e à medida que as pessoas vão se gabaritando, se capacitando, muitas vezes eles saem da empresa. Então, essas empresas elas têm um turnover, eles têm um nível de entrada e saída muito maior do que uma empresa que se preocupa mais em estar já com pessoas mais capacitadas. O que uma coisa não invalida a outra, tá? Não quer dizer que uma forma de pensar seja melhor que a outra. É um modelo de negócio. Então, muitas vezes, a empresa ela prefere, sim, capacitar uma pessoa do que ela está investindo, por exemplo, num equipamento mais caro. Então, é isso que hoje em dia tem acontecido muito. É o que a gente chama hoje, a gente está chamando a revolução do conhecimento, que é trabalhar o conhecimento das pessoas, transformar num capital intelectual. Mas eu estou me adiantando, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso daqui. Vamos lá. A gente tem que separar o que é treinamento e o que é desenvolvimento, tá? Para poder a gente deixar bem claro o que é cada coisa. Treinamento é voltado para o condicionamento das pessoas, para a execução de tarefas. Eu ensino você, eu pego e falo, olha, é assim que você abre uma garrafa. Você pega a garrafa, coloca, vamos dizer que aqui você tem que pegar com a mão esquerda, pega a garrafa, gira, abre. Aí para fechar você faz a mesma coisa. Agora você coloca a tampa e gira para o outro lado. Agora você gira no sentido horário, antes no sentido anti-horário. Ensinou, aprendeu? Ótimo, agora é a sua vez, faz aí. Parece bobo, mas só que é isso, é um condicionamento para executar uma tarefa, é algo para executar agora. O desenvolvimento é voltado para o crescimento em nível do conhecimento, habilidade e atitude. Já ouviram falar? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. Eu gosto do chá, porque lembra quando eu falei lá sobre o conhecimento? Quando a gente fala sobre o chá, é aquele que eu pergunto para a pessoa assim, o que é o chá? Todo mundo fala sem nem pensar, conhecimento, habilidade e atitude. Acho interessante isso, porque é algo que fica na cabeça das pessoas. Algumas outras coisas a gente pergunta e a gente não tem um retorno assim. Então, o desenvolvimento é voltado para esse crescimento em nível do conhecimento, da habilidade e atitude. O treinamento é algo imediato. O desenvolvimento é uma visão futura, tá? Então, existe essa diferença. As pessoas, elas constituem um recurso inteligente, vivo e dinâmico das organizações. O que é isso? São as pessoas que fazem com que as empresas elas possam crescer. Então, se a pessoa está bem, ela vai trabalhar bem. Se a pessoa está mal, ela vai estar num dia mal, ela tende a desenvolver pior do que ela estaria fazendo. Então, a gente tem essa questão. Entre os vários recursos organizacionais, as pessoas destacam-se por ser o único recurso vivo e inteligente. O seu caráter, olha só que legal, eminentemente dinâmico e seu incrível potencial de desenvolvimento. Se uma pessoa não sabe alguma coisa, ela pode ser ensinada? Pode,
Tem pessoas que vão se desenvolver mais rápido? Tem. Tem pessoas que vão se desenvolver mais lento? Tem. Quer dizer que aquela que tem um desenvolvimento mais lento é pior do que a outra que se desenvolve mais rápido? Não. Às vezes aquela que demora mais, ela pode se desenvolver muito melhor depois. Então, por isso que ela tem esse caráter dinâmico. Então, as organizações lançam mão é quando a gente faz, tá? Abrir mão é deixar. Lançar mão é fazer. Então, elas lançam mão de uma variedade de meios para desenvolver as pessoas. Então, elas criam meios para as pessoas se desenvolverem, para agregar valor às pessoas, para elas serem mais capacitadas e habilitadas para o trabalho. Isso quer dizer o quê? Uma empresa que paga, por exemplo, um curso para um funcionário, ou se preocupa em fazer um treinamento, ou se preocupa em criar um ambiente onde ela possa ter um desenvolvimento melhor, às vezes até mesmo ergonomicamente falando, com uma estrutura boa, com cadeiras boas, com mesas boas. Isso daqui é ela lançar mão dessa variedade de meios para desenvolver as pessoas. Bom, vamos lá. O desenvolvimento de pessoas está mais relacionado com a educação e com a orientação para o futuro do que para o treinamento. Foi o que eu tinha falado agora há pouco. O treinamento é algo mais eminente, algo atual. E já o desenvolvimento é voltado para o futuro, ou seja, é um processo educacional. Se eu pego um funcionário e falo para ele assim, olha, você tem que fazer desta forma. Ele faz errado. Eu mando ele embora. Demito ele. Eu contribuí algo para o desenvolvimento dessa pessoa? Não, eu não dei chance para ele. Então, ao invés de fazer isso, tá ok, vamos pensar, eu quero te dar uma chance. Vamos criar aqui uma rotina para que você possa se capacitar, para que você possa crescer. Isso é desenvolver, é um processo educacional. A mesma coisa que você faz com um filho dentro de casa. Você está ensinando porque você quer que ele lá no futuro ele não cometa erros relacionados àquilo que está sendo passado para ele. Então, o desenvolvimento, ele está focado no crescimento pessoal do empregado, visando a carreira futura e não só o cargo atual. Se eu pego um funcionário, faço uma contratação e falo para ele assim, olha, eu quero que você aprenda a fazer isso daqui, porque no futuro isso daqui pode ser bom para você dentro da empresa. Ah, mas isso daí é desvio de função. Eu sempre falo, para a pessoa ser promovida, ela tem que saber fazer a função atual. Mas quanto mais ela está capacitada para fazer aquilo, melhor ela vai estar se desenvolvendo depois. Porque se ela consegue aprender aquilo que é o que ela está fazendo hoje, ela vai conseguir depois fazer coisas a mais. Tá? É esse que é o pensamento. Então, nós temos algumas áreas de desenvolvimento humano, que aqui tem a ver até com treinamento já, com a área comportamental, técnica e mista, que a gente vai ver mais para frente. Existem ampla variedade de meios disponíveis para que as organizações possam lançar mão de desenvolver seus recursos humanos, como eu falei agora há pouco. Isso daqui nós vamos denominar de treinamento, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento organizacional. Aqui nós chamamos de estratos do desenvolvimento humano, tá? Vou colocar isso aqui graficamente, que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, eu tenho aqui ó, o treinamento, que faz com que tenha o desenvolvimento da pessoa, e a pessoa se desenvolvendo, vai ter o desenvolvimento da organização. Isso é o que eu tinha falado agora há pouco, só que agora a gente tem aqui numa visão mais gráfica. Para a gente entender, esses dois primeiros aqui, eles estão em um nível. Esse último, ele está em outro nível. Vamos entender aqui por que isso. Os estratos menores, o treinamento e desenvolvimento aqui de pessoal, eles são baseados na chamada psicologia industrial. Já o desenvolvimento organizacional, ele se baseia na chamada psicologia organizacional. Vamos entender o que é isso. A psicologia industrial, ela é uma disciplina que ela é baseada em selecionar, formar, supervisionar trabalhadores para melhorar a eficácia, o rendimento do trabalho. Então, é um modelo funcional, é um modelo que dá certo. É como eu falei aquele exemplo da garrafa. É assim que você tem que fazer, eu vou estar supervisionando para poder você conseguir fazer certo. Ele vai estar analisando o comportamento humano no trabalho, no mundo dos negócios. Tá? Essa é a visão da psicologia industrial. Já a psicologia organizacional, ela já busca um aspecto mais amplo. Ela quer respostas para 3 classes de perguntas. Quais são os fatores que influem sobre o desempenho do indivíduo no trabalho? Lembra que eu falei assim, a pessoa está bem, a pessoa está mal. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa, sei lá, ela está gripada.
Será que isso está afetando o resultado do trabalho? Na psicologia industrial, eu estou analisando o trabalho sendo relacionado e tem um comportamento da pessoa baseado nesse trabalho. Aqui eu penso ao contrário. Ok, como que está o comportamento dessa pessoa? Baseado em quê? O que está influenciando nisso? Outro, quais são os fatores que influem sobre a satisfação do indivíduo com o trabalho? Eu passo já então a levar em consideração não só o resultado, eu quero saber por que aquela pessoa está satisfeita ou não com a empresa. Quais são os métodos e procedimentos que podem ser usados a fim de maximizar o desempenho no trabalho e a satisfação no trabalho? Na psicologia organizacional, eu vejo o comportamento humano das organizações, só que também baseado no meio. O que está acontecendo para poder que eu possa trabalhar com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, que elas possam me apresentar o melhor resultado. É isso que busca, tá? Então, nessa linha de extratos, os dois primeiros, eles falam do aprendizado no nível individual, psicologia industrial. Já no extrato mais amplo, que é o desenvolvimento organizacional, a psicologia organizacional, então eu já trato como as organizações aprendem, como as organizações se desenvolvem. Eu tenho uma visão mais ampla. Ao invés de uma visão mais sintética, onde eu estou falando só de individual, eu estou falando de uma visão como empresa, como um todo. Tá? Então, essa que é a grande diferença. Aí você pensa assim, mas peraí, a empresa ela vai estar pensando na pessoa ou ela vai estar pensando no todo? Objetivo empresarial, objetivo das pessoas. A empresa, ela tenta equilibrar o objetivo dela com o objetivo das pessoas o melhor possível. Só que ela sempre vai estar visando seus resultados de uma forma geral. Então, quanto mais eu conseguir trabalhar com que esse grupo de pessoas esteja se desenvolvendo melhor, melhor para a empresa. Eu trabalho as suas individualidades, mas só que eu trabalho pensando como um todo e não na individualidade apenas. Mas aí a gente para e pensa, o que é uma aprendizagem? Mas, no final das contas, o que é essa aprendizagem? Vamos entender. Aprendizagem, aprender. Tem pessoas que aprendem mais fácil, tem pessoas que aprendem com mais dificuldade, tem pessoas que só de olhar já conseguem aprender algo, tem pessoas que precisam anotar, tem que ver, voltar. Tem gente que vai ver esse vídeo uma vez e já vai conseguir entender, tem pessoas que vão precisar voltar algumas vezes. Quer dizer que essa pessoa é pior que a outra? Não, são níveis diferentes de aprendizagem. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que entender que é o que constitui o alicerce de tudo que a gente vai ver aqui agora, daqui para frente, sobre o treinamento. Seja aprendizagem individual, seja aprendizagem coletiva, organizacional. A gente vai entender como que as pessoas aprendem e como que as organizações aprendem para poder ver esses graus de desenvolvimento. Então, essa abordagem ampla que a gente está falando aqui de treinamento, desenvolvimento pessoal e organizacional, nós podemos colocar em 7 características. Tá? Quais são essas características? A primeira é uma ênfase nos agrupamentos suborganizacionais interdependentes. O que eu estou falando aqui? Estou falando de unidades de trabalho, equipes, níveis gerenciais. Ao invés de eu dar o foco no indivíduo, eu vou estar trabalhando nesses grupos, as unidades de trabalho, as equipes de trabalho, voltando nesse sentido de desenvolvê-los. A segunda característica é a abordagem da mudança. Mudança nunca é fácil. Muitas vezes, não vou falar que nunca não, algumas mudanças são fáceis, mas existem mudanças que não são fáceis. Muitas vezes elas são doloridas, muitas vezes elas são indesejáveis, mas só que quando a gente fala sobre mudança organizacional, a gente está falando de uma abordagem orgânica e sistêmica. O que quer dizer isso? Que tem que ser algo que seja fluido, tem que ser algo que seja organizado. Então, procure estabelecer um clima em que o crescimento, desenvolvimento e renovação predominam naturalmente sobre as operações diárias e rotineiras da organização. O que quer dizer? Eu preciso ter um desenvolvimento das pessoas, mas para desenvolver essas pessoas, eu preciso criar um ambiente para que isso aconteça de uma forma que seja o menos dolorosa possível, que seja mais fluida possível. É isso que quer dizer aqui. A gente tem a utilização de técnicas experimentais de aprendizagem. Aqui é muito interessante. A gente tem hoje algumas visões de treinamento baseadas, por exemplo, no role-playing, que seria como se fosse criação de cenários que simulassem a realidade, como se fossem simulações. Então, dentro disso daqui, eles tem algumas empresas que criam, por exemplo, mini cidades para poder fazer o treinamento sobre a sua empresa. Qual que foi a empresa? O Walmart. Eles pegaram e criaram uma sala de escape room, tem uns joguinhos disso assim,
que as pessoas só conseguiam sair de lá, os funcionários, respondendo coisas sobre a própria empresa para conseguir fazer aquilo. Então, é bem interessante. Esse daqui, método tradicional de leitura, por exemplo, seria um passar para o outro, mas só que não é só isso. Tem eu li uma matéria ontem, falava sobre um filme recente chamado Coringa, onde dois atores, Joaquin Phoenix e o Robert De Niro. O Robert De Niro já mais velho, bem mais experiente. O Joaquin Phoenix também tem bastante experiência, mas só que sim, o Robert De Niro já era um ator bem conceituado há muito mais anos, vamos dizer assim. E aí o Robert De Niro falou que queria fazer a leitura do texto com toda a equipe do texto do filme. E o Joaquin Phoenix não queria fazer isso de forma alguma. Até que ele acabou concordando e fez a leitura, mas só que fez uma leitura de uma forma mais pausada, assim, mas funcionou. Depois eles se entenderam e tudo mais. Mas é uma forma de se trabalhar também. Então, essas técnicas aqui, elas não são só problemas reais que existem nas organizações, mas só que também casos hipotéticos, exemplos, simulações do que podem vir a acontecer. Então, a gente pode fazer isso e trabalhar com dados, pode fazer isso de uma maneira formal, pode fazer de uma maneira informal. A ideia é conseguir criar técnicas que possam desenvolver melhor as pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando de treinamento, tá? Nós temos as relações interpessoais. Como que eu vou trabalhar o desenvolvimento de pessoas sem pensar em relações interpessoais? Não tem como. Então, é uma ênfase colocada na competência das relações interpessoais do que nas habilidades individuais. Imagina jogador de futebol, Neymar. Neymar, ele jogava na equipe do Barcelona, na Espanha. Lá, ele era uma estrela diante de outras várias estrelas, vários outros jogadores muito bons. O Lionel Messi era um deles. E aí ele resolveu sair de lá e foi para uma outra equipe, Paris Saint-Germain, na França. E lá no Paris Saint-Germain, ele chegou para ser o estrela. No primeiro momento, ele já bateu de choque com um dos jogadores que tinha lá, que era o Cavani. E depois de um tempo que ele foi começar a se adaptar, ele entendeu que não eram as habilidades dele, ele não ganhava nenhum jogo sozinho, ele precisava das outras pessoas. Então, eram essas relações interpessoais que faziam a diferença realmente para a equipe. O outro, esse daqui eu acho legal. Você é professor ou você é treinador? Qual a diferença aqui? O treinador ou o instrutor, ele funciona muito mais como um consultor do que como um professor. O professor, ele pega um assunto e passa o conhecimento. O treinador, ele vai estar trabalhando essas informações e vai estar verificando se está funcionando de acordo, para ver se está dentro do que era esperado. Então, objetivos relacionados com desenvolvimento de competências em áreas como comunicação, tomada de decisão, solução de problemas, em conjunto com o entendimento sobre a compreensão de retenção e princípio das teorias. Vamos dar o exemplo de nome da garrafa. Eu te ensino a fazer isso. O professor, ele vai fazer que nem eu fiz aqui. Toma, faz. Pronto, agora eu vou só te avaliar. Um treinador, um instrutor, não. Ele vai ter que estar lá verificando, não, peraí, você está fazendo errado, vamos voltar. Ele exige um tempo maior, até mesmo pelo são modelos diferenciados. Não é só para ensino, o outro é para capacitação de empresarial. Então, existe esse diferencial. O próximo, que tem a ver aqui com o sistema de valores, que é humanístico. Então, aqui a gente tem que pensar em agregar os valores de cada um, as necessidades de cada pessoa com os objetivos da empresa. Aquilo que eu falei dos níveis. Só que aqui eu quero maximizar oportunidades de crescimento. Eu consigo fazer essa pessoa ter um crescimento? Então, é possível, a empresa tem capacidade para poder fazer isso, então eu vou trabalhar nisso. A mesma coisa ao contrário. Eu posso fazer com que a empresa possa ter um crescimento baseado no meu trabalho, então maximizar essa oportunidade para o crescimento e desenvolvimento humano e encorajar relações mais abertas e mais autênticas. E aqui a gente vai no último ponto, que é uma maior intenção em ajudar a remediar limitações ou disfunções de conceitos tradicionais e estruturais funcionais de organização. Que aí, com a organização novos dados, em simplesmente criticar os conceitos. Aqui a gente tem uma visão hierárquica, certo? São estruturas organizacionais. Nessa visão de estruturas organizacionais aqui, ela é bem clara, assim, quem responde a quem. Mas quando a gente pensa em empresa, a gente está pensando em processo, uma série de atividades interligadas para atingir um objetivo. Isso daqui, a hierarquia, não é que se perde, mas só que o resultado é o mais importante nesse caso aqui. Então, eu trabalhar
para poder tirar essas limitações ou essas disfunções desses conceitos tradicionais. Ah, não, eu vou trabalhar numa linha reta? Não é assim que funciona na prática hoje em dia, ainda mais com tanta tecnologia envolvida. Tranquilo? Bom, ok. Aqui nós falamos então a primeira parte sobre desenvolvimento. No nosso próximo assunto, a gente vai estar falando sobre essa questão de subsistemas de desenvolvimento de pessoas, que aí a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais em cima desse assunto aqui, tá bom? Então, no próximo assunto, nós vamos falar sobre etapa do subsistema de desenvolvimento de pessoas.